Ernesto Denardim. Olá, boa tarde, 1h04. O Sala de Redação está chegando com você um dia depois da grande goleada do Inter sobre o Deportivo Táchira por 4-0 e um dia antes do Grêmio na Copa Sul-Americana e alguns dias antes do início da fase semifinal do Campeonato Gaúcho 2021. Olha aqui, notícia importante. A Sulmed, novo patrocinador, acaba de lançar um plano de saúde empresarial. O Sulmed Smart é o plano que oferece um cuidado permanente ao colaborador e gera mais produtividade da sua empresa. Com o Sulmed Smart, o paciente é atendido de forma próxima, humanizada e resolutiva pelo médico da família. Uma relação de médico e paciente de longo prazo que antecipa cuidados, previne doenças e proporciona maior qualidade de vida. Presença e carinho que fazem toda a diferença para as pessoas e para a sua empresa. Então, conheça o Sulmed Smart no site da Sulmed, sulmed.com.br. Gimo, sonhar da química para uma vida melhor. Zafari Bourbon, Roder Segurança, 49 anos compartilhando sua história com os gaúchos. Ar-condicionado na Frigelar, seu centro completo de climatização. Agora IESA Fiat IESA. Em Porto Alegre, Canoas, Aurora Gran Reserva, um grande vinho brasileiro. Agibank, o melhor banco para você receber seu salário ou benefício. Muito bem. Adroaldo Guerra Filho, tu estás ciente de que o Inter deu o grande pulo, o grande salto, meteu 4-0, já é líder do grupo? Me conta aí, Guerrinha. O Inter fez o que tinha que fazer, né, Pedro? O Inter pegou um adversário que é muito menos do que ele, que não é, na minha visão pelo menos, não é nem candidato a se classificar, que havia se aproveitado na primeira rodada para fazer 3 pontos, e o Inter fez o que tinha que fazer. O Inter é um dos grandes da Libertadores, né, ao contrário do Táchira. E o importante é que ganhou e ganhou bem. O Inter ontem já se aproximou um pouquinho mais do modelo que vinha jogando. Fez um gol de bola parada, o primeiro, 2 gols de contra-ataque. É isso que tem que ser. E aos poucos vai mudando, vai começando a implementar suas ideias, né? Agora, é muito cedo. Não vão levar de parâmetro que a Libertadores é o Táchira. Não é. A Libertadores é Palmeiras, é Flamengo, é Atlético Mineiro, é River Plate. Mas, por enquanto, tá bom demais. Tem que fazer isso que fez realmente. Pega o mais fraco, soca ele, faz saldo de gols, faz 3 pontos, para tentar daqui a pouco, já na virada do grupo, ter um adversário menos cabeludo. Para poder sonhar e aos poucos se arrumando, indo em frente, para sonhar com alguma coisa grande. Então, Potter. Hoje eu já acompanho à tarde, né, Pedro? Paris Saint-Germain jogando. Para ver quem que o Inter vai pegar na final do Mundial, né? Já me preparando, né, para ver, né? Depois de ontem, o meu pensamento já é no Japão, né? E eu pensei que nessa temporada o Japão para mim seria só Olimpíadas. Então já estou enxergando, hoje já observo. Hoje já observo agora como é que vai ser exatamente. Se o Real Madrid-Chelsea é um bom time, vi jogar ontem, segurou o Real Madrid, merecia ganhar ontem, é ruim de pegar o Chelsea, né? Um time que espera um pouquinho mais. Mas hoje é um grande jogo, né, do Paris Saint-Germain, então eu não queria pegar o Neymar, eu queria evitar craques, Pedro, na final do Mundial. É isso que eu tenho pra falar pra ti sobre Inter e Táchira. Quem é que ganha esse jogo hoje? Eu tô em dúvida, falando sério. Hoje é o mais difícil de todos, ganha. Hoje é Paris Saint-Germain contra Manchester City. É que eu acho que o Manchester, não querendo sair do Inter, que nós já voltamos, mas eu acho que o Manchester, apesar de tudo, vai jogar hoje com um pensamento, não perder, para decidir na sua casa. Eu acho que vai acontecer isso, por isso que eu vejo a chance hoje do Paris fazer uma surpresa, ganhar. Mas tu queria Inter e Manchester City na final, pro Inter ganhar do Guardiola e eu poder tocar flauta no Maurício Saraiva aqui no sala de redação. Não te preocupa com isso, Potter, não vai acontecer. Não, mas aí seria o Guardiola sul-americano, que é o Ramírez, né? Que é uma espécie de Guardiola. Ontem a minha guria passou pela TV, assim, e viu, assim, ele, né? E falou assim, olha, por que ele não usa terno? Porque ele seria o Guardiola brasileiro. Ela não tem a mínima ideia do que aconteceu. Nada. Não sabe nem o nome do Miguel Ramírez. Só o terno, né? Ela falou, por que não usa terno? E eu fiquei pensando assim, talvez ele não use terno exatamente para não ficar parecido com o Guardiola e cobrarem ele disso. Tipo assim, então deixa ele abrir. O futebol é maravilhoso, né? Porque o Inter perdeu o primeiro jogo na Libertadores
e em determinado momento já estava se colocando o jogo de ontem contra o Tátira como se fosse um divisor de águas, né? Nós em algum momento na discussão ontem nós chegamos a falar. Não, mas aí que eu vou chegar. Aí que eu vou chegar. É que ele sai de um tropeço, eu tô com a frase do Guerrinha, ele sai de um possível tropeço para já virar o melhor time da Libertadores. Calma, é muito cedo. Foi Bolívia e Venezuela. Quem tá dizendo que é o melhor time da Libertadores? Não, uma hora não presta, daqui a pouco ele é maravilhoso. Não tô falando pelo Potter. Eu coloquei no GZH que o Inter disse que ele é maravilhoso. É areia. Opa, olha o Pedro aí falando. Pedro Ernesto hoje escreveu uma coluna dizendo que o Inter é candidato ao título da Libertadores. Vocês não leem o Pedro? Eu vou denunciar aqui, Isso aí é malandragem do Pedro, porque ele está dizendo que o Inter é candidato porque ele vai ter mais reforços do que o Abel tinha. Aí se eventualmente o Ramires ganhar, ele já tem um argumento ali. Não pode pensar por mim. Eu tô dizendo o seguinte, o time do Internacional com o Abel foi vice-campeão brasileiro por um gol ou por um pênalti que foi achacado do Internacional naquele lance do Ramiro, tá? Contra o Corinthians. Ali seria o título. Verdade. Tá, tinha Flamengo, tinha Palmeiras, tinha Atlético Mineiro. Não tinha o River e o Boca, é verdade, tá? Mas tinha todos esses. Bom, a este time acresce-se 6 reforços, todos de primeira qualidade. O Palácios, o Tyson, o Guerreiro, o Saravia, o Bosquilha e mais adiante o Guerreiro. Então, gente, eu estou dizendo o seguinte... Moledo, mais adiante o Moledo. Mais adiante o Moledo. O Moledo é dezembro, né? O Moledo acho que não volta a jogar esse ano. Então, pro Mundial. Volta só pro Mundial. Tira o Moledo. O que eu estou dizendo é o seguinte, o time vice-campeão do Brasil, e só dá, olha aqui, ó, fora o Santos, todos os brasileiros estão ganhando. Todos, tá? Todo mundo tá ganhando, todo mundo. Porque o futebol brasileiro hoje é muito bem. Até do que o... Vendo o Sala e pensando, melhorei? Mas é que... O Ramires ele foi... houve uma... Eu não estou dizendo que vai ser campeão, atenção. Eu não estou dizendo que o Inter é campeão da Libertadores, nem que vai estar com essa preocupação do Potter se é contra o Guardiola ou contra o Neymar. Eu estou dizendo que o Inter, sim, tem grupo de jogadores e se o técnico ajudar vai ser melhor ainda. Mas deixa eu responder o Alex. Deixa eu responder o Alex. O Ramires melhorou, claro que melhorou. O trabalho dele até então, ele tinha logo depois de perder para o time boliviano a frase de que tinha sido surpreendido pelo time boliviano. E isso chocou a todos nós. Passa-se um tempo e o tempo é curto e ele consegue imediatamente a resposta combo que dá salvo-conduto ao seu trabalho, que dá alívio ao seu trabalho. Ele não teve só uma vitória de 1-0 contra um time que é reconhecidamente frágil, mas que ganhou do Olímpia na estreia. Ele ganhou e jogou bem. O time dele praticamente não recua a bola para o Lomba ontem. O time dele verticaliza o seu jogo, o passe é para frente, o Patrick responde. O Palácios, que foi um jogador com o Moisés abaixo do nível dos demais... Ontem. Não, mas menos, né, Alex? Bem menos, né? Menos se a gente comparar em relação ao Granal. Mas ele foi um dos principais passadores nas estatísticas de fim de jogo. A gente já viu... Não, mas peraí, a estatística ela tem que servir só quando ela me ajuda ou ela serve sempre? Porque outro dia servia, agora não serviu. Você não está perguntando para mim isso, você não está perguntando isso para o mundo, né? Porque eu estou dizendo algumas vezes que o passe verticalizado é uma coisa e aquele 100% de acerto de passe do zagueiro para o volante a 3 metros é outra completamente diferente. Ontem, Alex, o Inter consegue verticalizar o seu jogo, tem lançamento do zagueiro, mas tem lançamento do armador. O Maurício dá bola no Alberto, o armador. Mas eu só estou conjecturando o que todos vocês vão concordar, que ainda é o começo de campanha. Isso agora, em relação ao Ramires, é óbvio. Ele tinha que fazer isso, Bagé, o Ramires, o problema, Bagé, é que a gente não tem como avaliar, o Inter jogando com adversários super fortes, porque os adversários que o Inter tem para enfrentar agora, tirando o Grenal, mas é são adversários menores. Não, isso aí eu acho que nem precisamos avançar nisso. Espaço complica um pouco mais. Claro, inclusive no contra-ataque, é algo que eu bato sempre, assim, que mesmo nas vitórias... É que eu ensaiei dar uma porrada no Pedro e vocês me deixaram sozinho. Ou vocês não leram o Pedro, ou não fizeram bem nada no Pedro. Eu ainda acho, assim, claro, tem vitórias, enfim, a tendência é com resultado bom, as pessoas... A tendência é com resultado bom só enxergar coisas boas e tá tudo certo. O Inter, por exemplo, temporiza mal ainda. Demora, o adversário às vezes consegue levar a bola até perto do gol... O Inter não toma a bola exatamente onde a perdeu em algumas vezes, não obriga o adversário a recuar, enfim. Eu acho que essa parte tem que ser ajustada do contra-ataque. Mas é inegável que ontem o Inter não trocou passes de forma improdutiva atrás, o Inter trocou passes à frente, conseguiu fazer isso.
já teve uma dinâmica melhor, por exemplo, do Dourado com o Edenilson, quando o Dourado faz a saída de 13 e sai, o Edenilson vem e recua. Mas a maior tu não sabe. Eu ouvi em Esportes ao meio-dia. Né? Não dá pra ir negar isso. Eu ouvi em Esportes ao meio-dia do Leonardo Oliveira que o Del Valle tomou 5 por causa do gramado sintético. Aí eu vou embora pra casa. Foi só por isso. Foi isso que tu disse, rapaz. Não. Tu é bruxinho desses caras aí, rapaz. Não, eu acho que... Eu também ouvi isso aí. Eu acho que quando tava falando, aí o teu rádio deu uma fraquejada e tu perdeu uma parte. Não. Pedro Ernesto, olha isso. Pedro. Não, o que... Não, brincadeira. Vai, Léo. Léo, é claro que é brincadeira, Léo. Eu concordo com o Léo, eu concordo. Se não é no sintético, toma 9. Eu concordo. O Del Valle, o que eu disse, Pedro, foi o seguinte, que ontem até tu me perguntasse e realmente, talvez o Del Valle pegando o Grêmio esteja muito menos do que a gente imaginava e passou uma ideia do Del Valle de ser um time com uma categoria superior talvez a que é a dele. Eu não imagino nada do Grêmio. O Grêmio só ganha do Internacional, não ganha de mais ninguém. Exatamente. O Grêmio vem vivendo de Grenais nos últimos 2 anos, né? Mas o Del Valle, pelo que eu vi nos melhores momentos, primeiro que o Del Valle não teve o Christian Ortiz, né? Que é um dos principais jogadores. E os gols do Del Valle são de tempo de bola. É bola que bate no zagueiro, é bola que o cara domina errado. 2 embuchadas na saída de bola. Exato, então ali deve ter tido algo sim que interferiu, porém, eu também disse que o Del Valle pegou o campeão da Libertadores, o campeão da Copa do Brasil e o time que tem um técnico que é ponta de lança, que é um baita técnico. E aí o Palmeiras não à toa, ele é o número 1 da média. O Palmeiras fez a obrigação. Na Arena do Grêmio, 2-0, o primeiro tempo da Arena do Grêmio contra o Del Valle era pro Grêmio estar na Libertadores jogando ontem contra o Palmeiras. Tem erro de árbitro no primeiro jogo, é que o Grêmio pensou que apertaria um botão erro de árbitro no primeiro e no segundo jogo. Mas então, mas é isso que eu tô dizendo. 2 gols do Ferreira. O árbitro que o Grêmio ficou mesmo fora. Com o erro do tem que olhar pra dentro. Problemas coletivos, não vai achar que é só o árbitro. Mesmo com o erro do árbitro. É que mesmo com erros coletivos, o Grêmio tinha obrigação de passar. Foi melhor. Foi muito melhor. Não, ele sobrou, sem dúvida. O Grêmio depois da expulsão lá no Paraguai foi muito melhor, mas o primeiro tempo aqui, se o Grêmio quer, goleia o Independente Del Valle e tá na Libertadores. O Grêmio errou 2 gols inacreditáveis. Não, culpa do Grêmio, Léo. O Grêmio foi eliminado também por culpa do Grêmio. Não é porque enfrentou um super time. Né? Não, também foi culpa do Grêmio. Mas o Del Valle, ele foi melhor do que o Grêmio no combo total, ele foi melhor do que o Grêmio no Foi melhor do que o Grêmio, mas se a gente pegar, claro, não vai voltar atrás, né? A gente debateu. Não, só pra comparar, Bagé, que assim, ó, só que ontem o Palmeiras fez. Ontem o Palmeiras fez o que o Grêmio não fez. Exatamente. Exato. Isso aí. Começou o jogo em cima, fez o gol rapidamente. Vocês sabem a posse de bola do jogo de ontem, Palmeiras e Independente Del Valle? 38% do Palmeiras. 62% pro outro time. Outro time é o time da pracinha. Tu dá a bola, eles começam a brincar com a bola. E o outro é o time dos assaltantes. Tu dá a arma e eles te matam. É isso. Essa é a diferença. O Inter teve mais posse de bola, inclusive com um jogador a menos durante 35 minutos. Não, é que o Palmeiras ontem também estava mordido. Bola, às vezes dá certo. O Palmeiras São ontem, Paulo foi 70-30 pro São Paulo e 5-0 Inter. Pois é, a questão sempre é o que você faz. Aí nós voltamos à estatística. A posse de bola que fica entre zagueiros e volantes por uma noite ou uma tarde inteira, ela é absolutamente infrutífera e ao final um treinador que perde o jogo poderá dizer, meu time ficou com a bola 70%. A pergunta seguinte é, e daí? O caso ontem do Palmeiras é que o Palmeiras estava escandalosamente mordido, do treinador aos jogadores, e treinado, como não estava antes. O Palmeiras conseguiu um tempo para treinar. E aí a efetividade, Alex, veio na forma de chance, caixa. Coisa que o Grêmio não conseguiu fazer. Mas podia ter feito mais 3 ou 4, hein? Não fez todos que deu. Mas é que é o melhor time da América, pegou um adversário que estava desfalcado, enfim, e o Palmeiras é melhor do que o Del Valle. Assim como o Palmeiras mostrou na Copa do Brasil que é muito melhor do que o Grêmio. O Palmeiras sobrou contra o Grêmio na final. Mas esse time que tu torce é enfeitado, toma 5-0, rapaz. Te flagra. Não é time que eu torço, é time que tem ideia de jogo. Não mas o Palmeiras também tem. Sentiu, teve Flamengo problemas. Tem, o pode Grêmio ter ideia de jogo sem ter posse de bola. E, Léo, não tô te contradizendo, mas... Tu pode ter uma ideia que não seja da posse de bola, uma ideia de reação. Isso acontece, é comum. É o time que eu torço. Não, eu gosto de ver o futebol bem jogado. Tu gosta desses enfeitados, é isso que tu gosta? Não é enfeitado, é time que sabe o que faz. O Inter, a gente já começa a perceber, depois de
10 jogos, parece que, como são muitos jogos, parece que o tempo passa rápido, demora a passar, mas o tempo é curto. O Inter completou ontem 10 jogos. E ontem começou a se ver, olha, o caminho ainda é longo. Sobrou ontem contra o Tátira. Começou a se ver contra o Tátira. O Tátira é da periferia do futebol sul-americano. Ontem a gente estava falando do Tátira. O destaque do Tátira não conseguiu jogar na segunda divisão do México. É um time menor. Mas o Inter já mostrou a sua ideia de jogo, já mostrou o que o técnico quer. Os jogadores estão absorvendo os movimentos em campo, eles já estão sabendo o que fazer. O Rodrigo Dourado, por exemplo, entendeu a função dele. Ele não consegue cumprir todos os requisitos do camisa 5, que é dessa ideia, não. Mas ele consegue cumprir muito bem outros requisitos. Essa parte eu discordo de você, como ele podia jogar aí, o Dourado. Essa parte eu discordo de você. Ele não tem a invertida de bola, ele não tem o passe de ruptura, mas ele tem uma compreensão da posição. E aí ele compõe com o Edenilson, por exemplo. Ele é o cara, ontem é um cara, o Rodrigo Dourado, que não dá passe para o lado, que tem desarme sem falta, que consegue inclusive esse passe mais longo. O Dourado no jogo anterior, ele tinha sido o único cara que conseguiu jogar bom futebol. Ele inclusive tem um erro lá no gol do Salcedo, que é não estar no seu lugar. Mas e o Pedro Ernesto, que estava na transmissão comigo, votou no Dourado para melhor em campo. Eu só não votei porque aquele erro é muito grave, ele vira o gol do Salcedo. Mas o Dourado está conseguindo fazer um primeiro volante que é de escandalosa injustiça se vier um jogador para substituí-lo. Ele está conseguindo construir nesse modelo do jeito dele para ser primeiro volante titular do Internacional. Deixa eu entrar aí, Maurício, porque eu lembro que a gente discutia muito aqui no programa. Não, o Rodrigo Dourado não tem condições de jogar, fazer essa função. Pelo que ele já mostrou, todo mundo conhece, o Rodrigo Dourado tem que contratar um outro jogador. E a gente dizia que, olha, tem que dar tempo para um jogador se adaptar, que é o que o Ramírez diz de todos os jogadores que chegam para trabalhar com ele, inclusive do Tyson, tem que dar tempo a eles. E agora a gente está vendo, aí o Léo está afirmando, eu concordo com ele, que ele já começa a ter evolução ali na posição. O passe já não é mais tão para trás, ele dá o passe e ataca o espaço, aí vem o Edenilson e cobra a função, ele chega na área e cabeceia, ele vai ter que evoluir para fazer o passe mais longo, sabe? Não, mas ele está melhorando, Pedro. Atrás com esses treinadores que mandam sair de 3 ali, jogando entre o volante e ele está evoluindo, ele já não faz mais isso só. Ele já não faz mais isso só. Ele está evoluindo, então ele pode sim evoluir. Não é aquela história que, não pode. Tira do time. Chegou um treinador novo, tira do time e contratou. Não, tem que dar tempo. A saída de bola de trás, Pedro, nem sempre tu vai conseguir, tu circula a bola, o volante recua, faz o que se chama lavoupiano, que é por causa do Miguel Lavoupe, o técnico argentino que treinou a seleção do México, teve uma passagem pelo Boca, ele que cria essa saída, então por isso se chama saída lavoupiana. O volante recua, e aí ele tem a saída, e geralmente é o Dourado que dá essa saída, e aí, Diogo, tem uma compensação, por isso que é interessante ver a construção de um time, porque o Ramírez vem com uma ideia de que o 5 é o cara que passa a bola, que quebra a linha, que inverte o jogo. Só que o 5 que ele encontrou aqui é um cara de hierarquia, é uma liderança de vestiário, é um cara do clube, é um bom jogador, o cara jogou seleção olímpica. O que ele faz? Ele compõe. O Dourado não dá para ele aquela característica do passe longo ou da invertida, mas quem faz isso são os zagueiros, ou é o Edenilson. Então ele vai construindo o time dele. No caso do Rodrigo Dourado, o Rodrigo Dourado, quando ele recua e ele dá essa saída, a bola circula. Se tu não tem o companheiro ali, Pedro, para receber a bola, o que tu faz? Tu tenta circular de novo, porque a ideia desse jogo é o seguinte, atrair o adversário, fixá-lo. O que significa fixá-lo? Por exemplo, o Dourado atrai o adversário, ele segura a bola. O cara tem razão. Ele fixa o gol do Patrick. E toca no companheiro. E aí tu vai construindo o espaço. O do Patrick é assim, Pedro, olha só, para aí, Pedro. Não, fala aí, Pedro, depois eu vou. Vamos estabelecer uma diferença. No Grenal, o Marcelo Lomba tocou muito mais na bola 40 vezes do que pelo menos 8 ou 9 jogadores do Internacional. Tá. Não, ontem ele tocou bem menos. Bem menos, né, Potter? Menos, né, Potter? Nossa. Já vou falar pra vocês quanto. Tem mais de 30 passes dele ontem. Mas não são de bolas recuadas, não é aquela coisa. Não importa, depende. Não, mas eu quero dizer o seguinte, ontem o adversário era o Tátira, tem que levar em conta isto. Isso a gente sabe, Pedro, não precisa avisar isso é coisa tão óbvio que nem precisa tu dizer isso aí. É óbvio que é o Tátira. O modelo apareceu, que não faz mais isso, não fez contra o Tátira, vamos ver adiante. Eu quero ver contra o Juventude, domingo. Mas foi tu que disse que o modelo apareceu, tu tá dizendo que o Inter é candidato a título agora? Eu não acho que é candidato a título ainda. Espera um pouco.
treinador tem que esperar. Se o treinador conseguir com esses jogadores fazer uma boa disposição de jogo, que pode ser essa, não tem problema nenhum, não é nenhum preconceito, como eu ando dizendo aí, que quem critica o Ramírez tem preconceito. Claro quem critica o Renato não tem preconceito. Nada a ver. Opiniões diferentes. Não. Elogiar e criticar é da natureza da crítica, nada a ver. O Inter tem um grupo de jogadores que tem qualidade e quantidade. Ao grupo do Abel somam-se 5 ou 6 reforços, todos em nível de titularidade. Então, bem conduzido pelo treinador, o Inter é candidato ao título. Maurício, deixa eu dar um exemplo prático. Aqui, o gol do Patrick, que é isso. Atrai o adversário para o teu campo, fica trocando passes, não dá o balão e consegue sair. E aí, quando consegue sair, o campo está maior, tem espaço, dá tempo de meter uma bola lá no Galhardo, ele faz a jogada que termina com o Patrick. Será que o Inter vai conseguir fazer isso contra o Juventude, né? Que o Léo até falou na transmissão, que é um teste importante, que é um time bom. Perfeito, Juventude exato. é melhor que o Tátira, hein? Muito melhor que o Tátira. Mas a gente não pode negar que os caras fizeram. Claro, mas eu só quero ter os dois aspectos, né? Tem esse lado bom das coisas que funcionaram, mas que em determinado momento a gente coloca esse outro ingrediente. Acho que o Potter tem os números ali, seguramente ontem, eu tenho certeza que é mais de 30. Houve mais de 30 participações do Lomba. Tá, eu não estou criticando isso porque isso, pelo jeito, faz parte dessa mecânica de jogo. Só que essa mecânica de jogo aplicada, por exemplo, no Grenal, ela foi uma mecânica que teve um pouco mais de complicação, porque o adversário marca mais em cima. Quanto mais tiver... Se a bola... Vamos para a questão óbvia. Se a bola está no pé do teu goleiro, pelo menos mais de 30 vezes no jogo, contra um adversário que te marca alto, o teu goleiro, obviamente, está próximo do teu gol, do teu sistema defensivo. Se abrir uma brechinha, é gol. Então é esse o aspecto que eu estou colocando. Que parece que no sistema do Ramírez, ele vai, e por isso que ele queria um goleiro que jogasse bem com os pés, independente do adversário, ele vai usar essa jogada. E quando pegar esse adversário mais avançado, automaticamente o risco aumenta. Essa só a minha Bagé, que ele usa o goleiro, a ideia de usar o goleiro, isso é algo, por exemplo, quando o Guardiola chega no Manchester City, ele pede o Cláudio Bravo, que tinha trabalhado com ele, e ele leva o Cláudio Bravo porque o Bravo sabia usar os pés. Só que aí faltou um outro detalhe. Faltou as mãos. Na Inglaterra tem muita bola na área. Oi? Faltou as mãos daí, né? O Bravo, ele jogou bem com os pés e começou a tomar um gol atrás do outro daí. Não, é que aí na Inglaterra tem muita bola pra área. Tu pega os times menores, eles ainda jogam com uma bola mais direta. E aí o Bravo se deu mal. Mas a ideia original disso é que tu tenha no goleiro um jogador a mais para criar superioridade numérica, para ter a vantagem. A bola vem no lomba, o atacante sai no lomba, livra um zagueiro. O Zé Gabriel ontem, que teve até uma canelada que ele deu, uma bola espirrada, que foi feio, mas o Zé Gabriel ontem, e ele se lesionou, isso vai trazer problemas pro Inter, ele acertou 11 de 13 passes longos. Ou seja, são jogadores que estão começando a ganhar confiança. O Maurício, se ele está acertando o passe longo, é porque o companheiro está aparecendo para receber. Então, toda a máquina ela começa a se ajustar. Só que, assim, é um começo de trabalho. Vai ter reveses, vai ter alguns tropeços, vai ter ajustes. Mas pro 10º jogo, eu acho que o Inter tem uma boa amostragem já. Fala, masturbação futebolística comigo, Maurício. Eu vou nos detalhes que não precisam. Assim, só não me peça ajuda, fica à vontade. Ontem tem passes e tem toques na bola. Sim. Né? Na partida de ontem, o Lomba teve 52 toques na bola e teve 36 passes. Dos 36 passes, obviamente, até os 30 eu anotei. Ele é um dos jogadores que mais acerta, porque o passe dele... Só pra os goleiros sempre são. Porque eu vou te mostrar toda a minha masturbação de ontem à noite. Vai embora, por isso que eu sabia disso aqui. Aí eu peguei assim, quem é que cria isso? Guardiola, acabou o Léo de citar. Eu vou no Guardiola. Tá? Vou no Guardiola olhar os últimos jogos do Guardiola. Sim, tem menos. Tem jogos que os goleiros dele tocam 40, 45, 50 vezes na bola, e tem jogos que toca 17, 16 vezes. Contra o Tottenham, por exemplo, o Stefan tocou 17 vezes na bola. Né? Muito pouco, com os pés, tá? Com os pés, claro. Sim, ele jogou muito mais lá dentro, o time não pressionou o City aqui. Né? Isso, se o time adversário tá com a linha lá embaixo, não precisa sair fazer vantagem numérica com o goleiro. O problema do Grenal, acho, Maurício, e nós todos fizemos essa observação, é que a bola ficava naquele cirandinha dos três ali. Isso. Ontem a bola tocava no Lomba, o time apertava, o Inter conseguia sair daquela marcação alta, e aí até fez gol assim.
né? Tem gol que tem um vídeo circulando agora aí de ontem, que o Lomba para uma bola e fica parado assim. E o time tá olhando ele, esperando ele fazer alguma coisa. Aí vai pra lá, vai pra cá e aparece um dos gols do Inter. Então acho que o problema é esse, Maurício. Eu concordo contigo, na real, eu tô trazendo um número pra concordar contigo. Não, porque eu pensei que no Guardiola os goleiros tocavam muito na bola. Depende do jogo. O goleiro toca mais quando o time marca alto. O cuidado que eu quero ter de minha parte não é regra geral, porque não é essa a pretensão que eu tenho. Posso ser pretensioso, mas não nesse nível, tá? Pra mim é o seguinte, se eu dou pancada no Inter que perde pros bolivianos porque o Inter foi surpreendido, segundo a declaração do treinador, e relativizo com a altitude que para mim foi protagonista daquela derrota, eu preciso dizer, em paralelo à fragilidade do Táchira, que o Internacional, comparado ao Internacional, foi muito melhor. E que isto é promissor. O promissor é aquilo que o treinador quer fazer com o seu time, apareceu. Foi contra o Táchira porque é o jogo que estava marcado. Logo adiante nós veremos tinha que aparecer. Exato, e tinha que aparecer naquele momento, Alex, pro combo, resultado e desempenho, porque isso alivia o treinador. A crítica caberia se ele não tivesse conseguido. Se ele não consegue jogando mal. Né? Bagé, tu que é um compositor musical, um homem de música, tu tem que te entregar pro Potter, que é um gênio musical. Ele colocou... Depende de qual entrega, né? Eu uso licença poética. Muito. Espera um pouquinho, te ouve. Os sábios ouvem, não se mete como tu. Tá? Pô, mas falta. Então fala, o que o Potter disse em relação à atuação do Inter no Clássico Grenal? Ciranda, cirandinha. Aí tu adianta a música, vamos todos cirandar. Tá? Até aí não tem nada. Agora a genialidade do Potter chega agora. Vamos dar a meia volta, volta e meia, vamos dar. Sabe o que é isso? O cara chega no meio do campo e recua pro lobo. O homem é genial, cara. O homem é espetacular. Eu te amo, Potter. Usa metade só do campo. Eu não pensei nisso, mas vou ficar em silêncio parecendo que eu pensei. Exato. Não entendo, Pedro acha que o Inter não jogou nada e acha que é candidato a título da Libertadores. Aí está a genialidade do Pedro. Isso é verdade. Quanto à genialidade dele, não há discussão. Nada, ele enxergou algo que possa ser... o Inter é ciranda, cirandinha? Não batam no Pedro agora. Rapaz. Não batam no Pedro. No próximo bloco eu não aceito mais nenhuma discussão no próximo bloco de qual é o melhor adversário pro Inter pegar na final do Mundial. Nenhuma discussão. Tem razão, Pedro. Eu fui o único nesse programa e nesta cidade, tá? Por isso gênio que justificou a derrota do Inter pela altitude, tá? Não, eu também. Tinha alguém ao seu lado que disse isso na cara. Todo mundo fez isso, Pedro. Só o Bagé diminuiu a altitude. Só o Bagé ganhou lá. Os sábios ouvem. Os sábios ouvem, mas eu estava do seu lado quando eu falei isso. O Bagé tá irritado porque o Inter fez 4-0 hoje, já tô conhecendo melhor esse rapaz. Bagé não viu o jogo ontem, o Bagé fez outra coisa ontem. Objetiva Administradora de Condomínios, tá há 23 anos trabalhando. Tem 300 condomínios lá em Novo Hamburgo, tem mais 100 em São Leopoldo, tá chegando em Porto Alegre, especialista no que faz, tá legal? Então, se você tem qualquer problema no seu condomínio, objetivacondomínio.com.br, solicite sua proposta. Chegou o Gimo Álcool 70 Aerosol, a proteção do álcool aliada à praticidade do aerosol. Estamos de volta, são 1h39, empréstimo consignado sem sair de casa com a Agibank. Acesse agibank.com.br e contrate o seu em poucos cliques. Crédito sujeito a análise, consulte condições dos produtos. O acompanhamento perfeito para um belo churrasco em família, a Aurora Gran reserva um grande vinho brasileiro. Beba com moderação. Agora IESA Fiat e Fiat IESA. Aproveite as super condições de lançamento em Porto Alegre, na Edu Chaves e em Canoas da Getúlio Vargas. Acesse iesafiat.com.br. Bagé, o Grêmio tem o Lanús amanhã. É a grande prova, só tem uma vaga. Tu deve estar todo incomodado, hein, Bagé? Louco de medo. Medo não, Pedro, porque o torcedor do Grêmio não tem medo, né, Pedro? No máximo ele se incomoda um pouco assim, mas sem medo, né? Tô deixando medo mais lá pro lado do Potter. Mas velho, hein, Pedro? Se pegares, por exemplo, sabe que eu fiz um exercício fiz um exercício de memória. E aí eu fui anotar, né, já que o confronto é Grêmio e Lanús, eu fui buscar, tentar chegar os jogadores do Grêmio e do Lanús que estavam naquela decisão, né? Por exemplo, o Lanús também faz uma masturbação estatística, que nem o Potter. Eu não quis usar esse termo porque já é uma marca registrada do Potter, né? Esse tipo de atitude. Todo mundo pode fazer esse tipo de ato aí.
Tá liberado, mas não é só eu que faço. Aí o que eu fiz? Por exemplo, o Sandy, que tem 41 para 42 anos, ainda tá lá no Lanús, já era jogador daquela época. E do time do Grêmio, o único jogador... E o Júnior. Que foi, ficou fora. O Acosta também eu peguei o Sandy porque era o digamos, o mais longevo. Né? Mais longevo. Mas, por exemplo, o Jeromel, que está de volta e vai ser titular na quinta-feira, ele é o único que restou de todo aquele grupo campeão do Grêmio, né? Tem o Cortez, estava no grupo. Não, eu digo jogador decisivo. Porque, por outro lado, por exemplo, o Grêmio não vai ter o Kahneman. Porque o Kahneman treinou durante a semana, mas voltou a sentir. E curiosamente lá muscular. Não teve também, né, Alex? Lá na final teve o Bressan. Lá não teve também. Então, por exemplo. E o Maicon estava machucado na Libertadores. Sim, mas tu pega. Aí apareceu o Arthur, né? Mas me chamou a atenção esse ponto desses jogadores decisivos. O Grêmio tem um outro problema que o Grêmio precisa resolver, Pedro. Eu sei que para o torcedor hoje ele não faz tanta diferença. Mas tem que decidir se o PP está ou não à disposição do Grêmio. Se o PP vai para Lisboa para se entregar ao Porto definitivamente ou não. Porque ele não viajou de novo. O PP tem que comprar uma passagem. Exato, tem que definir isso. E mandar ele para o Porto, porque ele é do Porto, ele deixou de ser do Grêmio, ele não joga mais pelo Grêmio. Por isso que tem que definir isso. Tem que definir isso. Eu imagino que para a ausência do Alisson vai jogar o Léo Pereira, porque fica muito claro que ele tem sido utilizado ali pelo lado direito e tem aproveitado bem as oportunidades. Mas me chamou a atenção isso. E a importância do Jeromel ainda. De 2017 para cá, o Grêmio ainda é dependente de um zagueiro do tamanho do Jeromel. Você tem razão, Alex. Está mal conduzida a questão PP. O PP não é mais do Grêmio, ainda não é do Porto. O que ele é, então? Ele está em condição, ele joga, não joga bem, ele fica correndo... Não, mas ele ainda não está lá, então ele não está à posição. Pegou, né, Maurício? Ele já não é... Pois é, pegou, chamou e a resposta foi nenhuma. Ele se notabilizou entrando no campo, perguntando para o Ferreira, você quer jogar em que lado? Para mim, tanto faz. Não somou. Por quê? Porque a cabeça dele está dividida já faz tempo e a condução que o Grêmio deu depois disso é assim, eu não sei o que eu faço com o PP. Essa é a sensação que eu tenho do que está acontecendo com o atacante do Grêmio. Mas o Grêmio não está nesse momento por causa do PP, né? Não, por isso que eu destaquei. Então, mas tem que só definir, né? O PP, na verdade, hoje é um jogador... É um jogador a mais no grupo. Eu tenho assim, quase que a certeza de que o Thiago nem conta com ele. É que não pode chegar pro cara e dizer assim, vai-te embora. Não vamos dizer isso pro cara. Mas não conta com ele. Ele tem o Ferreirinha, ele tem colocado o Léo Chu, né? Ele não pode dispensar o jogador. Mas é que a definição... Alguém agiu errado, né? Que o certo seria o PP chegar no Porto voando, né? Não, mas jogando, tudo bem. fazendo gol aqui, né? O ponto que o Potter coloca agora... O Grêmio não está errado, o Grêmio está certo, o Grêmio tem que olhar o lado dele, como é que o Grêmio tem que ficar voando? Não, mas Guerrinha, se achar o substituto. O Renato reclamou do empresário do Porto no Beira-Rio. Definiu o que fazer com o PP. Do PP, desculpa. É como o Potter acabou de lembrar, no jogo decisivo recente da eliminação do Grêmio na pré-Libertadores, o PP virou solução. Então tem só que se definir. Mas o Jean-Pierre ficou. Mas o Jean-Pierre virou solução e ficou. Bagé, aí foi o desespero. Pois é, mas essa é a definição que incomoda. Ele não estava nos planos. Por exemplo, eu acho que agora, eu nem sei se ele vai viajar, agora se viajou hoje, se vai ser incluído na delegação que vai enfrentar o Caxias. Ele só entra em último caso. Não vai entrar. Não, ele não viajou para o jogo agora de Lanús. Para te ver. Quem está é o Everton. Tá aí, que eles estão demonstrando que ele não está nos planos. Mas é que não pode pegar o cara pelo braço e largar ele no aeroporto, só tu espera aqui até o dia... 30 de maio, que dia 1º tu tem que embarcar, não é ele isso? Ele se apresenta dia 5 de junho lá, me lembra o Andrezinho Silva. Ô, Bagé, mas o PP, a última grande atuação do PP, que eu me lembre, tá, foi o Grenal. Isso não, esse agora. Do Brasileirão. Do Brasileirão. A vitória do Inter. Não, o do turno, na Arena, ele faz gol, então... né? Ele jogou muito bem o Grenal da Libertadores no Beira-Rio. Ele joga muito bem o Grenal da Libertadores, assim, que o Grêmio ganha no Beira-Rio. O PP vinha cumprindo a missão que não era pequena de substituir o Everton. Ele entrou naturalmente e ele era protagonista do Grêmio. Aí ele faz aqui, tem o jogo tem o Grenal, eu acho que tem o jogo do Santos que ele vai bem também. Aqui ele tem um gol contra o Santos. Tu tem razão. Veio o telefonema do Porto, que o PP nós te queremos. Ele nunca mais tocou na bola. Nunca mais. Aí ele desconectou, ele tirou da tomada. A cabeça do PP desde então agora, tá na Europa. O PP joga muito menos que o Everton. Ponto de partida. Não, mas ele vinha, Guerrinha, cumprindo o papel de protagonista do Grêmio. O Grêmio apostava nele. Mas o Everton, o Everton é muito mais jogador do que ele.
O Everton é um jogador firmado há mais tempo, né? Era da seleção. Mais maduro, né? Mas o PP não é mais a questão do Grêmio, Bagé. Não é mais a questão do Grêmio, vai embora ali adiante. O que eu acho que é a questão do Grêmio, uma delas é uma sugestão aqui pra gente debater, tá? Sugestão, modesta. O Jeromel e o Kahneman vão voltar os dois em algum momento, agora tá voltando o Jeromel. Eles foram fiadores da contratação de um volante limpa-trilho para protegê-los, e quando veio o Thiago Santos, o Bagé até trouxe essa informação, aí eles ficharam mais ainda. 1h45, o momento Thiago citamos. O momento Thiago Santos, eu pensei nisso, mas o Bagé é mais rápido como sempre. Né? Será que, curiosamente, duas estátuas do Grêmio não vão eventualmente até ser cobrados? Porque se daqui a pouco eles querem ser protegidos, eles querem menos mano a mano. Vai mudar a mecânica do Grêmio. Então, se o sistema defensivo não melhorar, com um volante a proteger os dois zagueiros, daqui a pouco a gente vai olhar para os dois totens do Grêmio ali atrás. Porque agora tem um zagueiro à frente deles que vai ficar para marcar. Mas contra o Ipiranga de Erechim, o volante não foi suficiente, se é que ele pode ser suficiente em algum momento, mas vai melhorar defensivamente. Vai melhorar, pode ficar certo que vai melhorar. Agora não vai ficar o ideal. Por que não vai ficar o ideal? Não vai ficar o ideal porque só um vai marcar no meio-campo de novo. Só um. O Matheus Henrique... Mas o Matheus Henrique marca a Guerra, só não está bem. Você já fez esse alerta há bastante tempo, ele não está bem, mas ele é marcador. Mas eu não vejo ele como marcador, eu vejo ele como o homem que tenta marcar, ele persegue o adversário. O marcador é o que tira a bola do cara. Ele cerca, né? Exato. Esse Thiago ele tira. Mas é um só. Né? E aí como é que vai ser? O Rafinha vai jogar, né? Quem vai ser o lateral esquerdo? São jogadores que geralmente se mandam para frente. E o Grêmio precisa de mais alguém que marque também no seu meio campo. Para ti até liberar o Jean-Pierre, para poder jogar mais, criar, ter liberdade para isso. Né? Agora, se tu não tem isso, daqui a pouco tu obriga que o Alisson seja escalado para proteger o lateral. E do outro lado o Ferreirinha tem voltado muito também para ajudar a lateral. Não, aí fica torto. Mas aí a alternativa tu vai acabar sacando o Matheus. Né? Porque se tu tem lá dois, tu tem o Thiago Santos, o Matheus, digamos, num time ideal, e o Jean-Pierre. Se tu não vai sacar o Jean-Pierre para ter a qualidade técnica, tu não vai sacar o Thiago Santos para ter a recomposição de marcação, vai sobrar de novo nas costas do Matheus Henrique. Mas aí, é um problema que ele é coletivo. O problema do Grêmio, a gente está falando aqui há tempos, o Jean-Pierre não vem bem, o Matheus não vem bem, o Alisson não vem bem. E aí quando tu tem 5, 6 que não vem bem, o problema é coletivo. Aí a zaga, cada zagueiro que entra é dinamitado. O Juan é que consegue sobreviver. Até o Rodrigues, que eu acho um zagueiro correto. Mas pela qualidade, né? É que o Juan é melhor que os outros. Enfim, né? O sistema coletivo do Grêmio não está funcionando. Ele está fragilizado. Tu pode colocar em 3 mudou de técnico na frente da área. Mas isso é estrutura, né, Léo? Isso vem de algum tempo. Não foi, claro, por exemplo... Eu recebo muito recado, porque eu sempre elogiei muito o Renato enquanto ídolo, mas enquanto treinador eu cobrava ele como qualquer outro ser humano que seja. E pago, e muito bem pago pelo Grêmio como ele era. E eu recebo muito recado assim, tá, e agora? O problema não era o Renato? Como se as coisas do Grêmio, que vinham viciadas já há algum tempo na questão tática, elas fossem mudar em 2, 3 jogos, não vai mudar em 2, 3 jogos. Isso é um processo, o Thiago Nunes vai ter que trabalhar o aspecto coletivo do Grêmio. O próprio aspecto físico, né? O sistema de marcação. O Thiago Nunes vai ter que definir se o time dele vai ter as linhas mais próximas, se vai marcar mais atrás. Isso a gente não sabe ainda como é que ele vai proceder. O Grêmio, assim como o Inter passou, só que a ruptura do Inter foi muito maior, porque o Grêmio parte de uma mesma base tática. O Thiago Nunes usa a mesma base tática do Renato. O Grêmio também está passando por um processo de reformulação total e vai requerer tempo. E aí a gente está começando. A gente não pode também achar que o Matheus Henrique daqui a pouco não é o que era. Se ele chegou à seleção dentro de um processo coletivo em que ele rendia bem, vai levar tempo para que o Thiago encaixe as peças e descubra que jogador vai lidar com qual jogador. Léo, é que tem 2 jeitos. Quebra-cabeça. Tem 2 jeitos de marcar, né, em futebol, pelo menos 2. Um, como o Guerrinha disse, do jogador de meio campo que dá bote e tira a bola dos outros. E tem um outro jeito de marcar, que é você tirar o espaço e cortar o que modernamente chama a linha de passe. Então todo mundo cerca, o espaço falta e esse passe sai defeituoso, você retoma. Ou assim a gente viu... Ou briga o cara dá pra trás. O goleiro dá aquela bicuda. O Grêmio já fez isso, né? Temporiza. Então o que acontece a partir daí? Exatamente, Alex. O Grêmio já foi bom marcador cortando linha de passe, porque não tinha jogador de dar bote. O da Libertadores, por exemplo, campeão da Libertadores, o único jogador do meio que dava bote era o Jailson. O Jailson, que foi depois jogar no exterior.
Na defesa, o Jeromel não dá bote em ninguém. O Jeromel tira a bola no último momento, mas o Kahneman é o zagueiro do bote. Então você pode marcar 100 jogadores feito o Thiago Santos e ser competente. Só que isso dá mais trabalho. E tinha preparação física, coletivo e perna. E time desencaixado, Maurício, mais trabalho ainda, porque o Michel ele foi destaque da segunda divisão com o Atlético Goianiense que sobe e encaixa no time do Grêmio. Mas assim, tem coisas que a gente fica discutindo aqui, né? O Bressan jogou num time encaixado do Grêmio, né? Entrou naquela final, né? Mas assim, ó, o Bagé, desculpa, tu já ouviu isso aí, tá? Então tu vai ter que ouvir pela segunda vez. Pedro, tem situações que não tem como a gente discutir, tá? Eu sei menos de futebol que Eduardo Cudê. Eu sei menos de futebol que o Abel Braga. Eu sei menos de futebol que o Miguel Ramírez. Isso já dissesse ontem, não precisa repetir, a gente sabe. Escalam o Marcos Guilherme. Tá, posso te perguntar uma questão? Não, tu pode perguntar e tu não vai conseguir. Tu pode usar a tabela periódica de Oliver. Pode dizer o que tu quiser. Porque não tem essa... Eu sei que tu vai falar, a probabilidade matemática para que tu vai falar de algo é impossível de acontecer. Não é impossível. Eu quero te perguntar então eu entreguei os tacos e alguém enxerga algo no Marcos Guilherme que eu não enxergo. E quem enxerga sabe mais que eu. Então eu me calei. Eu quero te perguntar o seguinte, Potter, por que eles eram reservas então, com esses 3 treinadores que tu falou? Por que eles entravam uma vez que sim e outra não? Por que eles eram reservas absolutos com esses 3 aí que tu falou? Quem enxerga muito o Marcos Guilherme é o empresário. É o empresário dele. O Internacional claramente está botando ele em alguns jogos para ver se aparece algum interessado e leva. Mas quanto mais bota, pior fica. Eu sei, claro que eu sei. A contribuição dele é nula, completamente nula. É nula. A culpa não é dele, não foi ele que pediu, que escreveu uma carta, olha, eu preciso de trabalhar aí no Internacional. Não foi ele, não foi ele. Não foi. Agora, já está mais do que na hora de botarem na cabeça que não vai dar. Aliás, eu estou escrevendo amanhã uma coisa e vou sugerir uma coisa vou me atrever a sugerir uma coisa. Primeiro para a direção do Internacional, que foi o que aconteceu ontem. E segundo para todas as direções de clube de futebol. Está na hora de botar a mão no bolso da boleirada, toda vez que tira a camisa e leva cartão desnecessário como levou ontem. Porque lá na frente vai fazer falta esse cartão. Entendeu? O cara faz o gol, tira o cartão. O cara faz o gol, vai falar... Não, para aí, isso é um desrespeito ao patrocinador, o cara que paga, que aquela hora é que aparece mais a marca do cara. É um desrespeito ao clube, entendeu? E sabe o que acontece? Um prejuízo ao clube técnico. Porque ontem foi o primeiro cartão. Aí daqui a pouco ele leva o segundo numa jogada que ele precisa levar, que poderia ser o primeiro, e fica fora de um jogo decisivo. Então tá na hora de terminar com essa bagunça aí. Sabe como é que termina com a bagunça? Não é com a conversa, que conversa já deve ter tido. É com contra-cheque. O boleiro só tem dor no bolso. Depois dói o joelho e dói o tornozelo. O bolso é que dói. O bolso não tem tratamento. Não adianta levar na enfermaria que não trata. Então é aí que tem que tocar. E para completar a palhaçada, hoje no perfil da Comebol, homenagem ao Patrick, que faz um gol e usa a máscara do Pantera Negra. Tem uma questão aí, Potter, do Pantera. Comebol, através do árbitro, pune o jogador que fez o Pantera Negra e as redes sociais acham muito legal aquele ato. Mas não é a Comebol. Tá, não é a Comebol, claro, né, Potter? Então, é a regra universal, né? A regra, Maurício, a regra é o seguinte, não pode mensagem de qualquer maneira, porque os jogos são internacionais e tem árbitros que não conseguem ler árabe. Numa Copa do Mundo, um árbitro da Arábia Saudita tá apitando Uruguai e Bélgica. O cara da Bélgica faz um gol, levanta a camisa e não sabe ler o que tá escrito ali. Tá, mas então e a máscara? Tem que dar amarelo. E a máscara do A máscara atrapalha, pode ser um movimento político, pode ser algo religioso. No caso dele ele é um ativista antirracismo. O Patrick é um ativista antirracismo, Pedro. Ele pede para participar das ações do Inter contra o racismo. Tá, mas então, se não foi só uma brincadeira. A diferença de vocês pro Patrick é que o Patrick leva a máscara e vocês são mascarados naturalmente, tá? E eu vou lembrar o seguinte... Se não levar cartão amarelo, pede logo os comerciais. Julinho, cartão, Julinho! Cartão, Julinho. Encontrou o Julinho e o Toigo? Desisti, larguei. Não desiste, vai atrás. Não, Pedro, é mais fácil correr a São Silvestre que andar atrás desses homens, tá louco. Mas eu soube que o Toigo queria falar contigo para te dar um aumento e não confirmou isso. Parece que ele quer que eu comece às 10 da manhã, Pedro.
Acha que está ficando meio tarde. Estão abertas as inscrições para os cursos de pós-graduação da Facate. Escolha a área preferida, facate.br. Tintas Killing, a tinta gaúcha, a tinta do Tinga. E aí, para calcário e argamassa, confie na FIDA, certo? E a Steel. Bom, a Steel tem orgulho de estar junto com quem faz a agricultura ir em frente. De quem faz com dedicação, com empenho, com carinho, e quem faz crescer todos os dias o seu orgulho por viver da terra. De quem faz o amor pelo campo ultrapassar gerações. E de quem faz o seu melhor de sol a sol, de sonho a sonho, para seguir fazendo a sua história. Steel, junto de quem faz o agro. Intervalo comercial, sala de redação volta depois. Para se dar bem na lavoura, você pode falar com o Barbosa da FIDA, que vai dizer que Fidagran é o fertilizante que repõe os... São 2h03. O Sala de Redação é de Gimo, sonhar na química para uma vida melhor. Zafari Bourbon, Ruder Segurança, 49 anos compartilhando sua história com os gaúchos. Ar-condicionado na Frigelar, seu centro completo de climatização. Agora IESA Fiat, Fiat IESA em Porto Alegre e Canoas. Aurora Gran reserva um grande vinho brasileiro. Agibank, o melhor banco para você receber seu salário ou benefício. E planos de saúde empresariais da Sulmed, carinho pela vida. Aliás, a Sulmed tem esse novo plano, ó. Sulmed Smart. Contrate a partir de R$ 27,40 por mês, tá bom? Saúde com carinho, da Sulmed apenas R$ 27,40. Quem tem o Cicobi? Somos feitos de valores, Pedro. Seja qual for o seu plano, o Cicobi, você tem todo o crédito, mais crédito que o Gabigol, Pedro, que tem 110 jogos e 77 gols pelo Flamengo, fora 24 assistências. Eu estou fazendo masturbação como o Potter e o Bagé me ensinaram aí. E sempre participações em gol. Não usa bronha agora. Estatística, masturbação estatística. Virtual. 2 gols ontem no 4-1 sobre o Lacalheira. E aí o reserva dele entra e faz um gol patético, né? Nojento. Pedro gol. faz. Que nojo aquele gol. Sobre o Flamengo ontem pegou um time, o Lacalheira, que é pouca coisa melhor do que o simpático Tátira. Mas esse é um problema do Lacalheira, porque o Flamengo tinha ganho do Vélez Sarsfield na primeira rodada dentro da Argentina. O Vélez ontem perdeu para a LDU lá na altitude. O que o Flamengo viveu ao longo do jogo? Primeiro, você com 10 minutos vê uma diferença oceânica da qualidade do Flamengo para o seu adversário. O Flamengo é dos 3 candidatos maiores ao título da Libertadores pelo que tem no elenco. E aí, à medida que o jogo vai ficando fácil, o Flamengo volta do segundo tempo descansado. E é como se não tivesse voltado do intervalo. Toma um gol e começa a ser ameaçado. E aí entra uma coisa muito interessante desse Flamengo do Rogério Ceni, é que ele consegue religar dentro do próprio jogo. Talvez vá ter dificuldades para fazer isso contra um adversário maior do que o Lacalheira, mas ontem conseguiu. Quando toma 1-2, não dá 3, 4 minutos e o Flamengo já está tomando bola no campo dos caras e foi 4-1, como podia ter sido 6. O Flamengo tem qualidade de sobra. O Everton Ribeiro não está jogando o melhor que pode, ainda assim merece ser titular. Quem está jogando um absurdo e jogaria manco na seleção brasileira chama-se De Arrascaeta. Mas aí a gente chega em qualidade de novo, né? É que a qualidade de grupo que tem o time do Flamengo naturalmente permite, por vezes, qualquer, independentemente do adversário. Como acabou de dizer o Maurício, o adversário não era do mesmo naipe, do mesmo patamar do Flamengo. Mas é qualidade demais, né? O gol que o Pedro faz, a tranquilidade que ele faz o gol, lembra até o gol do Luan na final da Libertadores contra o Lanús 17, verdade. Que ele dribla com tranquilidade e dá ali a cavadinha. Ele dribla com cara acima da média e que não é titular desse time do Flamengo, né? É o tamanho da qualidade que tem de grupo o Rogério Ceni. Já tem 3 classificados. Tem. 2 rodadas já tem 3 classificados. Palmeiras, Boca e Flamengo. Boca e Flamengo. Todos com 6 pontos. E hoje o São Paulo também, né, hoje o São Paulo também faz 6 pontos. Não, eu estou falando por causa do... Está falando em pontuação, matemática, né? 100%. Né? E o São Paulo hoje joga em casa contra o Rentista. Também deve fazer 3 pontos, vai fazer 6 pontos, também vai se classificar. E já tem um fora. Já tem um fora que é o Santos. Isso quer dizer, o Santos acho que vai sobrar, vai ficar fora mesmo. Não, o Santos já sobrou. Tá muito mal, jogando mal. Sul-Americano. Tá jogando muito mal. Mas enfim, o que dá para notar... O que dá para notar é o seguinte, a superioridade do futebol brasileiro em relação aos outros países, e hoje, até mesmo perto da Argentina,
porque o Boca tem um time muito menor do que a sua história, o River é um pouco menor, não é tanto, mas também está menor do que já foi. Ou seja, os clubes brasileiros... Mas Brasil e Argentina, né? A Argentina pode fazer uma cosquinha. Quem está atrapalhando é o River Plate, né? O River Plate é o grande time da década passada e atrapalhou o Flamengo bastante, quase atrapalhou completamente o Flamengo. E no ano passado os dois times caíram, né? Vocês lembram como é que o River cai com o Palmeiras? O River cai com o Palmeiras porque tem VAR. E eu não estou criticando o VAR. Porque o River faz uma partida em São Paulo inacreditável. Inacreditável. É um super time de futebol que cresce, claro. Tá perdendo força. Conforme perde o tempo pênalti passa. Até não perde? Agora me esquece. Eu acho que não. Acho que não perde pênalti. Então. Faz dois gols anulados. Isso, então tem um pênalti marcado e o pênalti ele volta. Ele não é marcado. O VAR volta. E tem um gol anulado. Pelo VAR. Tudo corretamente. O VAR acerta em todas. Mas, Pedro, a última final brasileira é Santos e Palmeiras. Desculpa, a última final é Santos e Palmeiras. A outra final é Flamengo e River Plate. E a outra final é Grêmio e Lanús. Não, desculpa, é Boca e River. E aí tem Grêmio e Lanús. Boca e River, né? Mas é Brasil e Argentina. É Brasil e Argentina. Faz muito tempo que um time de fora desse país não Boca chega. E River. É Boca e River, Potter, mas o que antecede esta final é uma semifinal que o Grêmio está com o jogo ganho até os 40 minutos. E aí até tem problema de arbitragem contra o Grêmio. E o Boca elimina o Palmeiras, ou seja, entre os quatro só dá Brasil e Argentina há muito tempo. Não, eu apostaria tranquilo, viu, Guerrinha, que dá um brasileiro esse ano, não vejo outra chance. O último time a chegar entre os quatro, Maurício, fora do bloco do Brasil e Argentina, é o Barcelona de Guayaquil. Barcelona de Guayaquil em 2017. Contra o Grêmio. É o Nacional de Medellín que ganha um ano aí. Onde é que é a decisão esse ano? É um jogo só, né? Campo neutro. 16, né? No Zequinha. Vamos trocar o gramado lá, Guerrinha. Eu não tenho dúvida da qualidade, viu, Potter, da qualidade superior dos times brasileiros, dos gigantes brasileiros, comparado a qualquer outro da América do Sul. Mas não tem como você relativizar a força que Boca e River Plate, especialmente estes, ganham das semifinais em diante. Porque eles têm uma cultura de Libertadores, especialmente o River Plate com o Galhardo ficando anos e anos e já tendo 2 conquistas depois que o River voltou do rebaixamento. A cultura de Libertadores que eles têm, a capacidade que eles têm de se reinventar dentro do jogo, eles conseguem chegar em situações que você pensaria lá em 18 contra o Grêmio me parecia melhor time do que o River. E em 10 minutos vai a 2-1 e está dentro da final. Aí contra o Flamengo ele perde também em menos de 10 minutos, porque a qualidade do Flamengo é um negócio espetacular. Mas ele sempre vai ser considerado um candidato, porque o DNA de Libertadores deles é... Só para responder o Guerrinha. Está desprotegido por jogadores menos talentosos. No River menos, Pedro. No River está remontando esse time, né, Maurício? Está remontando. Ele sabe que vai perder o Borré na metade do ano. Então ele está rejuvenescendo o time, ele está apostando em alguns garotos. Tem preço a pagar, né? Por exemplo, o Carrascal, que é um cara que ele jovem, colombiano, assim como tem uma trajetória parecida com a do Borré. Ele buscou o Palavecino, que é o substituto do Nacho, que está no Atlético. Olha como é interessante o trabalho do Gallardo. O Palavecino jogava no Platense, e aí, por uma Copa Argentina, que é a Copa do Brasil deles, o Platense faz um baita jogo contra o River, e ele coloca o olho nesse jogador, um meio-campista moderno, assim. E aí ele segue o Palavecino, ele vai para a Colômbia, joga Deportivo Cali, e ele fica monitorando. Quando ele perde o Nacho, ele já tem o cara pro lugar, e vai lá e compra por um preço menor, porque o cara é um jogador emergente ainda, está no mercado secundário como a Colômbia. Então trabalha muito o Gallardo nesse sentido. E tem um camisa 9 no River, eu já falei para vocês, eu vi ele jogando aqui na Copa Ipiranga, chama Gigliotti. O Gallardo não é muito fã assim, dele porque ele é 9 de área, mas ele é de fazer gol. Ele já fez gol em Superclássico, ele tem 21 anos e ele está cavando o lugar dele, ou seja, tem um novo River surgindo e surgindo com força. Esse centroavante vem entrando acho que mais de ano, né, Léo? Não é tão de agora assim, mas é um centroavante bem interessante mesmo. Ele começou a jogar o ano passado. Eu vi ele em ação, e aí eu passei a monitorar ele. 2019, dezembro de 2019. Ele é forte pra caramba, né? O River elimina o Inter campeão, que seria campeão da Copinha, um mês depois.
E ele acabou com o jogo, ele foi eleito o craque da Copa Ipiranga, né? Tá, agora apesar só para responder, não saiu ainda a final, viu? Guerrinha, não saiu ainda a decisão da final. Local. Tem vários estádios da Argentina e 2 do Brasil concorrendo. Dificilmente vai ser no Brasil novamente, né? Mas quem concorre no Brasil são Morumbi e Beira-Rio. Apesar dos brasileiros estarem neste momento em superioridade técnica, os argentinos não dá para descartar por um motivo bem simples. Eles são desassombrados. Eles até estão estranhando, parece mentira, jogar no estádio do adversário sem público. Eles gostam de jogar com público, né? Com público ao contrário. Então eles estão achando estranho esse negócio. Eles são desassombrados, ao contrário dos brasileiros, com raríssimas exceções, que saímos daqui e estranhamos o ambiente. Eles, ao contrário, eles chegam aqui e parece que estão em casa. E isso Defensa e Justiça aí, é um complicador. Defensa e Justiça foi campeão da Sul-Americana e ganhou do Palmeiras campeão da Libertadores. Defensa e Justiça. Isso acontece. Escuta, o Vélez é um bom time também, Pedro. Só para completar sobre os argentinos, o Vélez ele perde para o Flamengo, até um jogo bastante equilibrado. O Vélez é o time que está ponteando, já está classificado para os mata-matas do argentino. E o Vélez tem uma tradição de formar jogadores. E ele está com uma gurizada muito boa. O técnico é o Maurício Pellegrino, que é um cara que trabalhou no Vélez, saiu da base do Vélez. Mas para a Libertadores está ruim agora, né, Léo? Ele está com 0 ponto em 6 e já jogou perdeu com o Flamengo em casa. Ontem eu vi alguns lances desse jogo. Tomou uma roda ontem, uma roda. Escapou de tomar uma goleada histórica lá nas alturas. E levou meu dinheiro, Guerra. É mesmo. Levou meu... Aliás, vocês querem que eu pague um churrasco para vocês aí, virtualmente, torçam pelo Defensa e Justiça. Se dá Defensa e Justiça hoje, eu vou lá no bolso do Cássio e tiro o dinheiro da KTO. Contra quem joga? Não, é barbada, é outro problema. A odd estava bem baixinha, estava 1,30. Mas contra quem joga? Contra o Universitário. É do Peru? Sim. Só se não sair o jogo, Potter. Aliás, ontem foi meu caso com o Vélez. Ontem, Guerrinha, ontem tem o palpite da jornada. Tu perdeu o dia porque não acredita na altitude. Bem feito, pai. Viu? Por isso que perdeu dinheiro. Cravei 4-0, Potter, ontem. Inter 4, Tátira 0. Deu na mosca, hein? Eu vendo R$100 em aposta. 1-1 Chelsea e Real Madrid e ele já meteu 100 pila pra mim lá. Obrigado, Cássio. Paga, KTO. Então deixa eu fazer 2 coisas, tá? Primeiro, chamar o intervalo comercial e depois lembrar que logo depois o Bagé vai me explicar o que ele espera do Grêmio contra o Lanús amanhã lá em Buenos Aires. Voltamos em 3 minutos. 17 de março de 1994. De dia me lava roupa, de noite lava meu bem. É assim. São 2h19, o Sala de Redação, seu último momento. Alex Bagé e o Grêmio contra o Lanús. Olha, Pedro, eu primeiramente penso que o Grêmio precisa voltar lá de Lanús com um bom resultado, porque a gente está, enquanto torcedor do Grêmio, meio que postergando as coisas, né, e colocando uma série de desculpas. E ao mesmo ponto que há pouco a gente debatia aí cobrando algumas estruturas rápidas que precisava mostrar o técnico do Inter, que é um novo trabalho, o Grêmio passa por esse processo. É um novo trabalho que a todo momento se compara ainda com a maneira que tinha dessa gestão do Renato de vestiário e que ela vai ter que aparecer muito rápido no trabalho do Thiago Nunes. Ele herdou algo que não foi ele que fez. Não foi ele que entrou na pré-Libertadores, não foi ele que acabou eliminado e tem que jogar uma Sul-Americana, mas a partir de agora é ele o técnico do Grêmio. Então o primeiro jogo lá em Erechim, ele justificou dizendo que ele não tinha muita coisa para fazer, porque ele se apresenta na sexta e no sábado à noite ele já tinha que comandar o time, então ele praticamente fez aquilo que vinha sendo feito nos últimos 2 jogos pelo interino Thiago Gomes. Agora muda. Agora ele tem um jogo fora de casa contra um adversário que é argentino, que tem todas essas dificuldades que nós acabamos de citar, e que ele vai precisar justificar algumas coisas. Eu me baseei muito nessa lista de convocados para o jogo. Eu, por exemplo, não enxerguei ali o Elias, eu não enxerguei ali o Vitor Bobsin, eu não enxerguei ali o Fernando Henrique. O torcedor daqui a pouco está pensando, peraí, Bagé, mas esses caras estão começando agora. Só que o Fernando Henrique, toda vez que ele entra, ele mostra que ele precisa ser observado e precisa ter sequência, porque ele é bom jogador. O Vitor Bobsin toda vez... fila, né, Alex? Exatamente. O Fernando Henrique tem que passar na frente. O Vitor Bobsin entra e também me mostra isso. O Elias, ele mostra isso. E por que eu tenho que me convencer e eu não consigo entender? Por exemplo, 2 nomes eu vou citar só, que estão nessa lista. Luiz Fernando
que até bem pouco tempo era um jogador dispensável e que parece que voltou a ter vida dentro do Grêmio, e o Everton, que eu brinco que é o Everton sem bolinha, que é um cara que custa R$500 milhão e que até agora na prática não mostrou muita coisa. Eu sei que ele está chegando agora, o Thiago Nunes, e ele vai ter que se adequar a algumas coisas. Só que é o nome dele que vai para a fogueira, Pedro. Então, eu não espero o desempenho, eu espero o resultado. Ele precisa voltar amanhã da Argentina com uma vitória para que ele possa alicerçar essa chegada dele no Grêmio. Esses dois jogadores que tu citaste, o Bob Sim e também o Fernando Henrique, eles são jogadores notáveis. Eles precisam de minutos, eles precisam de oportunidades, eles precisam estar juntos com a delegação, porque tem tanto jogador ruim dentro do plantel, do grupo, do Grêmio, que eles têm que ser necessariamente aproveitados. E não me venham com essa de contratação por duas razões. Primeiro, porque não tem muito dinheiro. E segundo, o que o Grêmio anda contratando, olha, vou te dizer... Tem qualidade em casa, né? São jogadores de bola longa, jogadores que fazem marcação, jogadores de qualidade, né, mano? No jogo de amanhã, Alex, me parece, até porque é muito incipiente o trabalho, muito inicial o trabalho do Thiago Nunes, o empate é um resultado negociável, não que o Grêmio vá buscá-lo, né? Não que parta já de um jogo... Sim, mas eu digo, não é botar todo mundo atrás da linha da bola dentro do bico. Chegasse a ver Grêmio Ipiranga de Erechim? Claro. Eu trabalhei no jogo, inclusive. Então, o que acontece em relação a isso? Trabalhasse comigo, diga-se de passagem. Com uma honra insuportável e um prazer desgraçado. Mas o que acontece nessa quinta-feira é que empatar com o Lanús, o grupo só classifica um, né? A Sul-Americana classifica um só. Mas empatar com o Lanús, para quem não tem ainda 15 dias de treinamento, de trabalho, é um resultado estratégico para depois, já com entrosamento, já com um time mais avançado, você poder enfrentar esse Lanús dentro da arena. Mas o desafio é esse, né, Alex, e quem nos ouve? É que é o tamanho do compromisso entendendo dele, né, a estratégia do empate como razoável, mas não buscando o empate prioritariamente. Porque aí você sabe que jogar para empatar traz você muito mais perto de perder, né? Ao contrário, Maurício, se o Grêmio perder o jogo amanhã, o Grêmio está muito perto da eliminação também da Copa Sul-Americana. Aí tu vai dizer, não, mas Sul-Americana é Série B. Não, mas tu ser eliminado não é bom, nunca foi bom. Bom é seguir adiante. E Série B ou não Série B leva para Libertadores do ano seguinte. Eu não tenho essa visão da Sul-Americana. Não, e pior que tu jogar uma Série B, vamos pegar esse aspecto então que seja, pior que jogar essa segunda divisão da América é tu acabar eliminado numa primeira fase. O Grêmio tem que passar adiante, né? Mas o jogo de amanhã ele é extremamente importante, porque se o Lanús largar na frente e o Grêmio tem dificuldade, o Grêmio quase deixou esse time do Equador, o Equidade, aí empatar o jogo na última semana na Arena. O Grêmio está cheio de fantasmas, né? O Breno vem sendo... É bom a gente ver que o Breno tem toda essa qualidade. O Grêmio, por exemplo, estava encaminhado para buscar o goleiro do Nacional de Montevidéu, o Rocher, e não vai buscar mais, pelo que eu sei, porque o Breno está mostrando qualidade. Mas ele não pode ser o melhor em campo todo jogo, né? Não pode. Por que não fazem com o Bobson e com o Fernando Henrique o que fizeram com o Breno? Dá uns jogos pra eles. Deixa jogar. Claro. Esse é o meu pedido. Botar o Thiago Santos. Tem que botar o Thiago. Não, mas até facilita o trabalho com o Thiago Santos. Eu tô só te fazendo sacanagem. É uma sacanagem. É pura sacanagem, tá, Pedro? É pura sacanagem. Tem que botar o Thiago Santos. O Thiago Santos é um volante. Se ele é bom ou médio ou ruim, isso depende do conceito de cada um. Ele é marcador. O Thiago Santos tem no time do Grêmio uma função específica, é só isso que eu quero colocar. Se ele vai dar certo ou não, é o futuro que vai dizer, né? Agora, essa função ele não foi bem lá em Erechim, Pedro. Nos outros jogos ele foi bem. A gente até falou sobre isso, assim, no privado. Ele fez bons jogos antes, mas lá em Erechim ele foi pro saco também. Agora fica muito claro. Não foi bem, mas antes ele tinha ido. Sobre essa situação... falou ali da ausência dos jovens na relação do Thiago. Mas a presença do Everton me parece um processo muito parecido com o que o Ramires fez, de colocar jogadores que estão ali encostados no grupo até para dar oportunidade e tal. E é uma forma também de entrar no vestiário, de ganhar o vestiário, né? Mas aí, Léo, eu concordo contigo, acho que a tua linha de pensamento ela tá correta. Só que no caso do Grêmio, o Thiago Nunes tem várias e várias outras possibilidades que ele acaba queimando nessa alternativa de colocar um jogador que até bem pouco tempo estava na lista de dispensáveis, né? Claro que é um novo treinador, daqui a pouco o Thiago Nunes chegou e definiu. Ele vai jogar com o Everton. Eu vejo uma forma diferente, é uma forma de perder o vestiário. Tu perde os outros. Porque os boleiros sabem, aquele jogador que está no devedor, que ele não vai apresentar, sabem, entre eles sabem, claro que eles não comentam, né? E que é um dos mais caros, né?
E aí, pô, vem cá, mas eu jogo mais do que esse cara aí, e o homem tá reabilitando o cara. Então não é um bom negócio isso. Agora, quem tem que botar a mão na massa antes do que o técnico é a direção. A direção precisa chegar no técnico. Vem cá, tu já viu? Tu viu a produção desse rapaz? Tá aqui, ó. O mapa dele aí, todo o que ele fez, né, quando tu não estava aqui, é isso aqui. Te agrada calor? Não me agrada. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos tentar encontrar um lugar para ele jogar. Tá? Tu não conta longe com daqui. ele. Tu não conta com ele, porque tu vai perder tempo. Infelizmente nós erramos nisso. Assim como a gente acerta na contratação, a gente também erra. Erramos. E vamos reparar o erro, repassar ele para outro lugar. Esse é um erro mais caro, Guerrinha, porque quando o Grêmio traz o Everton pagando, e eu não sou fiscal do dinheiro alheio, mas é no custo-benefício dinheiro demais para futebol de menos, se é verdade que ele ganha no total perto de $500 mil por mês, como é que o Grêmio vai recolocar esse jogador no mercado, a menos que se disponha a pagar parte do salário? Porque ele fica assim, não dá, com esse valor não dá ainda, com o que está jogando não dá para mim. Então o Grêmio fica com o cara no elenco, e para não isolá-lo, para treinar em separado, porque não pode, o Felipe Melo se reintegrou no Palmeiras na Justiça e depois foi ser campeão e tudo mais. Mas não pode. Então esse cara vai ter que treinar com os outros. Treina e não relaciona. A minha única questão, a minha cobrança é essa. Porque tu acaba relacionando um jogador que a cada vez que ele entra em campo, ele prova que ele não é útil para o Grêmio. Infelizmente não deu. É um bom jogador. Passou bem pelo São Paulo quando jogou, porque já tinha histórico de departamento médico. Passou bem no Flamengo quando jogou, já tinha histórico de departamento médico, mas no Grêmio não conseguiu, Léo. Aliás, mas aí, Bagé, por falar em departamento médico, o pessoal aí do GZH, viu, Leonardo, fez uma situação das passagens do Douglas Costa. Ora, essa é uma contratação de imenso risco, extremamente cara. E eu sei que tem gente lá dentro do Grêmio que não quer, e eu vou dar minha opinião também. Eu acho que o Grêmio não tem que contratar um jogador caríssimo e pode chegar aqui e ficar... Aí não dá, né? Se ele quer 2 milhões de salário por mês, aí não dá mesmo, né? Mas olha só, Diogo, se ele quer 2 milhões de salário por mês, né, Maurício? 2 milhões, né? Aí é 2,5? 3 anos de contrato. Aí olha só, 2 milhões, 3 anos de contrato. 2 por 13,4 vai dar 27 milhões, arredondando. 3 anos, 3 vezes 27, 81 milhões de reais. É muito dinheiro. Olha o Cruzeiro, né, Léo? Olha o Cruzeiro. Se ganhar uma Copa do Brasil, paga o Douglas. E aí falta pagar o resto só. Tá, mas e se ele... Não, o problema, Potter, é que com esses salários de 2,5 pau por mês, não consegue equilibrar. Não pode. Ninguém tem que receber 2,5 no futebol brasileiro. O futebol brasileiro não tem a menor condição de pagar 2,5 milhões. Não tem. É isso. E tá, não sei se ele quer realmente isso. Ele não é louco de pedir isso. Porque ele não ama o Grêmio, ele quer quebrar o Grêmio. Mas tem alguns clubes no futebol brasileiro que podem pagar isso. Mas ele acertou com o Grêmio, Vasco, né? Esses aí podem pagar. O Santos, mas ele acertou com o Grêmio, né, Pedro? Ninguém acerta nada. Eu sei que não é tão simples como dizer. O que ele precisa é a liberação da Juventus, que não é tão simples assim, porque ele tem mais um ano de contrato. Se ele conseguir a liberação da Juventus... Exatamente, só que a Juventus deve uma grana para ele de um acerto lá. Então, se liberar, que não é tão simples assim, ele vem. Porque o acerto com o Grêmio, embora o Grêmio negue, ele já está alinhavado. Mas é que essa parte da Juventus não é tão pequena assim, né? Por falar em liberar, deixa eu liberar vocês, agradecer a presença, essa coisa toda. E agora nós vamos com o Alemão, que vai nos trazer as manchetes, porque tem muita coisa importante rolando por aí, eu estou sabendo, Alemão.